prática para que a consciência possa sair do ego. O alquimista deve, antes de tudo, esforçar-se por despertar consciência para verificar as coisas por si mesmo, para investigar por si mesmo todas estas grandes verdades da pedra filosofal. Tem sido dito que a ciência da grande obra só pode ser entendida quando se recebe o donum Dei, ou seja, o dom de Deus. Mas há um provérbio justo que diz, a Deus rogando e com o machado batendo. Se um quer chegar a converter-se em um investigador da vida nos mundos superiores, se um quer chegar a conseguir o donum Dei, que lhe permite entender os mistérios da grande obra, inquestionavelmente necessita fazer algo para despertar consciência. É claro que só destruindo o ego se consegue o despertar da consciência e, também, necessitamos de certos coadjuvantes úteis para o processo do despertar. Há uma ordem esotérica no Oriente que se chama Epoptai. Essa ordem é extraordinária e não tem representações no mundo físico. Mas se um se concentra em dita ordem, que é mais bem tibetana, pode conseguir que o tirem do corpo conscientemente e que o ensinem a viajar pelas regiões astral e mental. Os instrutores de tal ordem, nesse sentido, não poupam esforços, seu poder consciente se transfere àquelas mentes que pensam neles. Nos Depoptai, eles podem vir para iniciá-la em práticas de sair do corpo para viajar conscientemente pelas citadas regiões. Os Depoptai é uma ordem branca que não tem no mundo físico templos nem nada pelo estilo, ela está totalmente localizada nos mundos superiores. O primeiro passo que dá essa ordem, quando um se concentra neles, é nos ensinar a viajar conscientemente e positivamente pelas regiões astral e mental. O segundo passo é o de conduzir os varões e mulheres que não têm esposo ou esposa para a autorrealização íntima do ser. Eu lhes tenho falado que nessa ordem há elementos, alguns mestres, que vêm a personificar completamente a Shiva e outros que estão polarizados em forma feminina, e que representam totalmente a Shakti, a Ísis ou o princípio feminino eterno. Claro está que se um varão não tem sacerdotisa, depois de ter sido despertado pela ordem dos Depoptai, pelos membros dessa ordem, pode receber como consorte uma Dakini, totalmente polarizada com a Shakti ou princípio feminino eterno. Trabalhando esotericamente com ela, pode conseguir a criação dos corpos existenciais superiores do ser, se é que ainda não os tem, ou, se os tem, pode restaurar o fogo nesses veículos. Por sua vez, uma mulher que não tenha consorte, pode receber um deva para o trabalho esotérico. Assim, pois, a ordem Epoptai é de tipo completamente suprassensível e bem vale a pena pôr-se em contato com seus membros para que o treinem no manejo dos poderes astral e mental. Mas convém sempre nos deitarmos com a cabeça para o norte. Se vocês observam cuidadosamente a agulha de uma bússola, verão que sempre se orienta para o norte. Existe uma corrente magnética que flui de sul a norte que, devidamente aproveitada, concentrando-nos, ademais, na ordem dos Depoptai, poderemos ser ajudados no processo do despertar, acelerase este processo. Quando um avança nos estudos relacionados com a grande obra, compreende a necessidade do donum Dei para saber por onde vai nos mundos superiores, pois é lamentável ter que andar às cegas por caminhos desconhecidos. É claro que se um desperta a consciência, tudo muda. O donum Dei se recebe, mas é bom nos esforçarmos também para poder recebê-lo. Fala-se muito nos textos tibetanos sobre o Pfova, propriamente se diz Fovu, isto é, a transferência da consciência. Nós necessitamos aprender a transferir a consciência a outras regiões, a outros mundos do cosmos, isso. É possível transferir a consciência? Sim, é possível, mas nesse caso, por onde se escapa a consciência, qual seria sua porta de saída? A porta de saída é o Brahmaranda. Qual é o Brahmaranda? A fontanela frontal dos recém-nascidos, situada no lugar que chamam a moleira das crianças. Vocês sabem muito bem que esses ossos do parietal são os últimos a se fecharem. Pois bem, ali há uma porta por onde um tem que aprender a sair com sua consciência ou essência, e isto resulta interessantíssimo, porque a consciência, livre do ego, pode funcionar realmente desperta nos mundos internos. Para que a consciência possa sair do ego, escapar-se do corpo sem o ego, sem o probleminha esse do ego, necessitase o Pfova, devese colocar em estado de meditação profunda, rogando a mesma consciência que se escape pela fontanela frontal dos recém-nascidos, por Brahmaranda. Assim se diz esotericamente. É indispensável não se identificar mais, isto é,
ser capaz de suspender todas as associações mecânicas da mente e o desejo, recordar-se a si mesmo, pedir ajuda à Divina Mãe Kundalini para que seja ela quem tire a consciência por Brahmaranda. É preciso que a meditação seja muito profunda e seguro estou que a Mãe Divina nos dará o auxílio necessário, ela poderá tirar a consciência por Brahmaranda. Quando a consciência sai por Brahmaranda, o despertar é magnífico, porque por Brahmaranda não pode sair o ego e então o que se escapa é a consciência totalmente livre. A consciência livre conhece os mistérios da vida e da morte. Por exemplo, no Oriente, guia, a consciência desperta, muitos defuntos que resolveram seguir o caminho breve, creio que vocês tenham ouvido alguma vez falar do caminho breve e da clara luz. Há defuntos que resolvem retirar-se do cenário deste mundo, alguns definitivamente, outros, enquanto passa esta idade de ferro, então trabalham o mais que podem na dissolução do ego enquanto estão encarnados, e depois de mortos, continuam seus trabalhos nos mundos superiores até que reduzem a pó o ego e, por último, se absorvem no grande oceano. Mas, claro está, é muito difícil não regressar, pelo qual é necessário aprender a fechar matriz, porque as matrizes querem aprisioná-lo e é necessário aprender a ser o suficientemente forte para aprender a fechá-las e escapar, devés e resistir aos uivos do furacão, porque, por exemplo, muitos defuntos fogem apavorados e vão se esconder entre alguma cova, fugindo da tormenta e do furacão, ficando o cordão de prata amarrado a essa cova. Que é essa cova? Essa cova é uma matriz. Outros, horrorizados, voltam atrás ante os uivos do furacão encarnante, outros ante as espantosas visões demoníacas, outros ante as provas do pai e mãe não resistem, enfim, e regressam, vão parar em alguma matriz. Se um sabe permanecer sereno e se também é ajudado, se recorda do Onimisericordioso ou do Senhor de toda compaixão, etc., etc., ao fim consegue entrar em um reino molecular superior onde pode ser instruído pelos divais. Então, sua Mãe Divina o ajudará a dissolver os elementos indesejáveis que lhe tenham restado, até que por último se vê no cenário cósmico convertido em um grande elemental. Nessas regiões de felicidade pode ficar para sempre ou simplesmente, enquanto passa esta idade de ferro, regressando na idade de ouro, futura raça, onde pode entrar em uma escola de mistérios e autorrealizar-se. Esse é o caminho breve. No Tibete, aqueles atletas do Fova, isto é, da ciência da transferência da consciência, ajudam os que seguem o caminho breve, os ajudam guiando-os, animando-os, etc. Não há dúvida que o Fova, em última instância, nos confere entre outras coisas, esse Domum Dei, nos permite conhecer a ciência da grande obra.